Olá, alunos e alunas, bem-vindos novamente. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e hoje, dando continuidade aos nossos estudos em ED, vamos estudar o ramo dos direitos pessoais e os direitos patrimoniais. Nós já conversamos nas outras aulas sobre o homem ser um ser sociável, que vive em sociedade e, por consequência, relaciona-se com seus pares na busca de atingir seus objetivos, alcançar seus anseios, satisfazer suas necessidades. Então, contraindo obrigações, enfim, tornando-se um sujeito de direito e deveres, às vezes credor e às vezes devedor. Assim, também como vimos nas aulas passadas, hoje, com a constitucionalização do direito civil, essas relações entre particulares não são mais vistas apenas sob uma ótica estritamente privada, mas é feita uma releitura de diversos institutos oriundos da relação privada, tendo em vista as normas constitucionais, a dignidade da pessoa humana, a função social, sendo que esse movimento atingiu também os direitos pessoais e patrimoniais, objetos do nosso estudo de hoje. Inclusive, muitos autores dizem que a constitucionalização do direito civil causou o que eles chamam de despatrimonialização do direito civil, onde o ramo passou a ter a pessoa, e não mais como um meio, mas como um fim em si mesmo, valorizando-se mais a pessoa e a sua dignidade ao invés do seu patrimônio. Hoje, a nova interpretação dada à Constituição e ao Código Civil ocasionou uma aproximação entre a ética e o direito, fazendo-se conciliar a autonomia privada e os direitos fundamentais. Ou seja, tem-se a imposição de uma visão humanista às relações que antes eram essencialmente patrimoniais e ponto final, incluindo aqui as obrigações que veremos mais adiante. Então, por exemplo, quando realizamos um contrato, nós assumimos uma obrigação principal que pode ser de dar algo, de fazer algo ou ainda de não se fazer algo. Porém, seguindo a linha de pensamento civil e constitucional, hoje nós assumimos também os chamados deveres anexos ao contrato, que é, por exemplo, a obrigação de se guardar a boa-fé durante a negociação, realização e cumprimento do pactuado. Abram o Código Civil aí nos artigos 113 e 422. No 113 diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Já o artigo 422 diz pra gente que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Portanto, pessoal, justamente por não se poder interpretar uma obrigação isoladamente nessas relações, a boa-fé deve ser o modelo de conduta entre os contratantes, exigindo-se deles uma postura recíproca, no sentido de não se enxergar no outro um meio, mas sim um fim, uma pessoa dotada de direitos fundamentais. Portanto, galera, hoje é possível se dizer que a liberdade contratual é baseada na confiança, na boa-fé, onde se espera da outra parte uma postura proba, né? Assim, essa visão faz com que a relação contratual saia do âmbito apenas subjetivo da vontade da parte, passando-se para o âmbito objetivo da confiança e da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, por sua vez, nos traz um verdadeiro modelo de comportamento, onde as partes contratantes devem se adequar a esse modelo, agindo com honestidade, lealdade e probidade, ocasionando então em diversas vedações comportamentais como o de se aproveitar injustamente uma situação de superioridade, de agir contraditoriamente e de se estipular cláusulas abusivas, etc. Portanto, nessa nova visão contratual, é lógico que o objetivo de um negócio jurídico, de um contrato, é a satisfação das partes envolvidas nele. Porém, essa satisfação não deve ser feita de qualquer forma ou a qualquer custo. Pelo contrário, como disse anteriormente, tem-se que se enxergar na outra parte um sujeito de direitos, com dignidade, respeitando-se todos os valores constitucionais. Como mesmo diz o artigo 1º, inciso 3º da CF de 88, que prega que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como mandamentos, aí vem entre os mandamentos, a dignidade da pessoa humana. Perfeito, pessoal. Dito isso, vamos agora tratar de diferenciar os direitos pessoais e os direitos patrimoniais, né, e os direitos reais. Vamos começar pelos direitos reais. Esses são os direitos que incidem diretamente sobre uma coisa, um bem. Já o direito obrigacional tem por objeto uma prestação, um dar, fazer ou não fazer algo. Os direitos reais são absolutos, oponíveis erga omnes, em face de qualquer membro da coletividade, que assume para com o titular do direito real um dever de abstenção, de não violar o direito ao qual o indivíduo é titular. Por outro lado, como os direitos obrigacionais são frutos de uma relação jurídica entre as partes contratantes, não possuem a oponibilidade contra todos,
né, não sendo absolutos, portanto. Os direitos obrigacionais seriam relativos, oponíveis apenas interpartes. Todavia, os direitos obrigacionais possuem pontos de contato com os direitos reais, na medida em que a função social do contrato exige das partes não afrontar os interesses da coletividade em uma face e, na outra, que todos os membros da sociedade não violem a relação existente entre as partes, para que o avançado alcance o adimplemento. Nesse ponto, fala-se em tutela externa do crédito, que importa na proteção do contrato por parte da sociedade, decorrente da sua função social. O direito real é exercido sobre a coisa, sobre o bem, para que satisfaça a vontade do titular em uma relação de submissão do titular com a coisa. Enquanto no direito obrigacional, o objeto não está vinculado imediatamente à satisfação dos interesses do credor, pois o devedor é quem deverá satisfazê-los. No direito real, o bem está diretamente sujeito à satisfação e uso do seu titular, não sofrendo interferência entre eles. Enquanto isso, no direito obrigacional, a coisa necessita sofrer entrega ou cumprimento por parte do devedor para que possa ser satisfeita a relação jurídica. A sequela é a prerrogativa que o titular do direito real de propriedade possui de buscar a coisa onde e na posse de quem quer que esteja, decorrente da oponibilidade geral dos direitos reais. Essa possibilidade inexiste no direito obrigacional, uma vez que a relação existe entre as partes, podendo ser resolvida com a indenização por perdas e danos, caso não cumprida. Em determinadas situações, no entanto, a doutrina e a jurisprudência conferem aos direitos reais uma eficácia relativa quanto à possibilidade de sequela, como no caso, por exemplo, da súmula 308 do STJ, que diz que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Ainda, os direitos reais são taxativos, pois necessariamente requerem previsão legal, ao passo que os direitos obrigacionais não o são, admitindo-se contratos atípicos, desde que observadas as regras da teoria geral dos contratos. Os direitos reais tendem a ser permanentes, quando de propriedade, a não ser que sejam sobre coisa alheia ou de garantia, enquanto que os direitos obrigacionais são necessariamente temporários, para que o patrimônio do devedor seja desvinculado e liberado da obrigação, a fim de poder firmar novas relações jurídicas. Assim, é fácil de se verificar que em ambos temos, uma certa forma, o patrimônio envolvido, né? Tanto é que a chamada teoria unitária realista procurou unificar os direitos reais e obrigacionais a partir do critério do patrimônio, onde se prega que, na verdade, existe o gênero direito patrimonial, no qual os direitos reais e obrigacionais são espécies. Porém, a nossa legislação não adotou essa teoria, optando, na verdade, pela chamada teoria realista ou dualista, que prega uma dicotomia ontológica entre os institutos, já que o direito real é um poder ou relação jurídica entre a pessoa e a coisa, enquanto que o direito obrigacional é a relação jurídica entre os sujeitos. Portanto, resumindo a diferença entre esses institutos, o direito pessoal une sujeitos, enquanto os direitos reais estão ligados a uma relação jurídica entre uma coisa e sujeitos. Pois bem, vamos aprofundar agora nas obrigações. A própria lei não define o que é uma obrigação, até porque esse conceito ele é meio intuitivo, para não se dizer óbvio, né? De qualquer forma, podemos conceituá-los como vínculo jurídico que faz nascer o direito de um sujeito exigir de outro uma prestação com valor econômico. Assim, criam-se os dois polos, o ativo e o passivo, o credor e o devedor, que estão vinculados a uma relação de crédito e débito um para com o outro, sendo esse o ponto principal de uma obrigação. Beleza. Temos dois sujeitos e um vínculo jurídico. Mas e o objeto desse vínculo? Bom, o objeto é uma prestação, que pode ser de fazer algo, não fazer algo ou também de dar algo, sendo, portanto, uma atividade, uma ação ou uma omissão do devedor em prol do credor. Mas façamos um parênteses e diferenciação entre os conceitos de obrigação e de responsabilidade. Álvaro Vilaça Azevedo nos ensina que a relação jurídica obrigacional nasce da vontade dos indivíduos ou da lei, e deve ser cumprida no meio social e espontaneamente. Beleza. Já quando a obrigação não se cumpre pela forma espontânea, é que surge a responsabilidade. Assim, pessoal, não estranhe quando alguém dizer a vocês que é possível, sim, a existência de uma obrigação sem responsabilidade. Mas você deve estar se perguntando, como assim? Por exemplo, existem obrigações que são as chamadas obrigações naturais. Essas obrigações são aquelas que existem pois, uma vez pagas, elas se extinguem, mas não podem ser exigidas judicialmente. Um bom exemplo de obrigação natural é a dívida de jogo ou até uma dívida prescrita. Porque se você parar para pensar, a dívida de jogo ou a dívida prescrita existe, não existe?
Sim, mas você não pode entrar com uma ação para cobrá-las, ou melhor, poder até pode, mas com certeza não vai sair vitorioso. Outra característica que frisamos sobre as obrigações é seu cunho pecuniário, seu valor econômico. Isso porque o objeto de uma obrigação terá valor de natureza econômica. É lógico que existem obrigações de natureza exclusivamente moral, mas como elas não são dotadas de juridicidade, não podem ser inseridas no estudo dos direitos pessoais. Bom, mas voltando ao foco principal, como falei agora há pouco, a prestação de uma relação obrigacional, ou seja, a atividade ou conduta do devedor, pode ser um dar, um fazer ou não fazer alguma coisa. Essa prestação é chamada objeto imediato da obrigação. Por outro lado, pode existir também o objeto mediato, o qual será um objeto material ou imaterial sobre o qual incide a prestação. Logo, quando houver alguma referência ao objeto de uma prestação, estará sob enfoque o objeto imediato. Pessoal, importante, as obrigações seguem o raciocínio dos negócios jurídicos, certo? Portanto, a obrigação deve ser possível, lícita e determinável. Assim, como determina o artigo 104 e 166, inciso 2º do Código Civil, no tocante aos negócios jurídicos, as obrigações devem seguir esses mandamentos. Sobre o agente ser capaz, esta capacidade é uma capacidade de direito, gozo ou aquisição, ou é uma capacidade de fato, exercício ou de ação. Capacidade de direito, gozo ou aquisição é a capacidade que o indivíduo tem para adquirir seus direitos patrimoniais. É aquela que o indivíduo adquire desde o seu nascimento com vida. Não é esta a capacidade que se está exigindo no artigo 104 do Código Civil. Porque se uma pessoa já está na fase de negócios jurídicos, ela não está mais na fase de adquirir direitos. Portanto, a capacidade que exige o artigo 104 é a capacidade de fato, exercício ou de ação. É a capacidade que permite ao indivíduo exercer pessoalmente os seus direitos patrimoniais. O indivíduo passa a ter a capacidade de fato, exercício ou ação, a partir do momento em que ele completa 18 anos de idade e a partir do momento em que ele adquire a sua sanidade. Mas, se o indivíduo não tiver a capacidade de fato, o indivíduo só poderá celebrar um negócio jurídico se estiver devidamente representado, se for absolutamente incapaz, ou assistido, se for relativamente incapaz. Ainda, se um indivíduo é absolutamente incapaz, a manifestação de vontade dele para fins de celebração dos negócios jurídicos é totalmente irrelevante para o Código Civil. Por isso, o Código Civil elege para ele a figura de um representante, que serão os pais. Já se o indivíduo é relativamente incapaz, ele, para celebrar negócios jurídicos, precisará da figura de um assistente. Contudo, a manifestação do relativamente incapaz é relevante sim para o Código Civil, mas ela não só basta, sendo necessária a manifestação de vontade do relativamente incapaz, somada à manifestação de vontade do assistente. Sobre o objeto, ele precisa ser possível, determinado ou determinável e lícito. Objeto lícito significa que o objeto tem que estar em conformidade com o ordenamento jurídico. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de objeto ilícito. O sujeito firma um contrato que tem como objeto de herança uma pessoa viva, o que é vedado pela lei. Objeto possível significa que o objeto tem que ter uma possibilidade fática e jurídica. Exemplo, não adianta o sujeito celebrar um negócio jurídico cujo objeto é um terreno no céu, né? Não tem a possibilidade fática nem jurídica disso. Determinado é o objeto especificado, individualizado no gênero, na quantidade e na qualidade. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de um bem móvel, em que uma parte vende para a outra um aparelho, celular, iPhone 10S. Nota-se que o objeto está individualizado no gênero, celular, na quantidade, um aparelho, e na qualidade, marca iPhone modelo 10S. O objeto determinado gera obrigação de dar coisa certa, prevista lá no artigo 233 do Código Civil. Aquele indivíduo que é credor de uma obrigação de dar coisa certa não pode mais ser compelido a receber outro objeto, ainda que ele seja mais valioso. Mas nada impede que ele aceite de livre manifestação de vontade. O credor, quando ele aceita objeto diverso daquele inicialmente pactuado, de livre manifestação de vontade, a relação jurídica obrigacional se extingue não através do pagamento, quando se dá aquilo que foi pactuado, mas sim através da chamada dação em pagamento. Determinável, por sua vez, é aquele objeto que está individualizado no gênero, na quantidade, mas não está individualizado na qualidade. Lembrem-se que a determinabilidade do objeto não invalida o negócio jurídico. Exemplo, um contrato de compra e venda de bem móvel, em que uma parte vende para outra um aparelho celular. Ponto. Nota-se que o objeto está individualizado no gênero celular, na quantidade, um aparelho, mas não está individualizado na qualidade, marca e modelo. Não será invalidado. Cuidado! O negócio jurídico pode nascer com um objeto determinável conforme exposto.
mas tem que morrer com um objeto determinado. Para morrer com um objeto determinado, alguém tem que escolher a qualidade, marca e modelo. As partes podem pactuar a quem competirá fazer a escolha da qualidade, ou o credor ou o devedor. De acordo com o Código Civil, se nenhuma das partes contratantes determinar a quem compete a escolha, competirá ao devedor escolher, já que é ele que fará a entrega do objeto. Vejamos o que diz o Código Civil no artigo 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. E no 244, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se ao contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. A primeira parte do 244 recebe o nome de princípio da concentração das obrigações. A escolha na obrigação de dar coisa incerta se concentra nas mãos do devedor. Outra observação. Em prol do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um comportamento pautado na lealdade, probidade e honestidade, o artigo 244, na segunda parte, dispõe que o devedor, ao realizar a escolha, não pode escolher o que há de pior na qualidade do mercado, nem será obrigado a escolher o que há de melhor na qualidade do mercado. Deve-se existir, então, um meio termo qualitativo. Assim, sabe-se quando o devedor fez a escolha, quando ele escolhe a qualidade do bem e cientifica o credor. A partir do momento em que o credor é cientificado, significa que o objeto deixa de ser determinável e passa a ser determinado. A obrigação deixa de ser de dar coisa incerta e passa a ser a obrigação de dar coisa certa. Antes de realizar a escolha da qualidade, o devedor não pode arguir que o bem que ele queria escolher se perdeu ou se deteriorou por conta de caso fortuito ou força maior. O devedor deverá concentrar a sua escolha em outra qualidade. Bom, agora, pessoal, vamos falar sobre a forma prescrita ou não defesa em lei. Conforme já exposto, a forma é o meio pelo qual o indivíduo exterioriza a sua manifestação de vontade. A regra é a forma livre. O indivíduo tem a liberdade para manifestar a sua vontade, forma escrita, forma oral, forma gestual, mímica, etc. A exceção ocorre quando a lei expressamente exigir forma especial. Por exemplo, um contrato de fiança. Como, através desse contrato, deliberado e gratuitamente, o fiador compromete o seu patrimônio para salvaguardar uma dívida de um terceiro devedor, o Código Civil, por razões de segurança jurídica, estabeleceu que a fiança necessariamente será escrita. Não se admite contrato de fiança verbal. E, por fim, sobre a manifestação de vontade livre e consciente, se a manifestação de vontade não for livre, costuma-se dizer que esta manifestação de vontade está viciada ou defeituosa. É desta manifestação de vontade viciada ou defeituosa que surgem os vícios ou os defeitos do negócio jurídico. Os tipos de vícios ou defeitos são vícios de consentimento, onde o agente manifesta uma vontade, mas ele não quer efetivamente aquilo que ele manifestou, ou seja, a manifestação de vontade é incompatível com a vontade dele, e as espécies são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E os vícios sociais, onde a manifestação de vontade do agente extrapola. Ela projeta seus efeitos para fora da relação jurídica contratual e vem com o intuito de prejudicar terceiros ou fraudar a lei. E as espécies são fraude contra credores e a simulação. Se a manifestação de vontade está viciada, o negócio jurídico será inválido. Se todos os requisitos de validade forem preenchidos, o negócio jurídico será válido, estando apto a produzir todos os seus efeitos. Todavia, as partes podem, por ato de manifestação de vontade, colocar cláusulas dentro dos negócios jurídicos e alterar os seus efeitos. Bom, pessoal, feita essa breve explanação sobre os negócios jurídicos e obrigações, vamos tratar da classificação das obrigações. Dar, fazer, não fazer, indivisíveis, solidárias e alternativas. A doutrina criou diversos tipos de classificação para as obrigações. Vamos começar pela classificação relativa ao objeto da prestação. Trata-se de uma relação jurídica obrigacional cujo objeto é entregar uma coisa, seja pela transferência de propriedade, que está lá no artigo 234 a 236, ou pela simples transferência de posse, 238 e 239, que é a obrigação de dar. Por outro lado, a obrigação de fazer enseja na prestação de um serviço ou realização de uma atividade, ainda que culmine numa obrigação de dar com a entrega de um bem, uma vez que este será mero exaurimento da própria obrigação de fazer. Exemplo, a confecção de um vestido de casamento. Por fim, na obrigação de não fazer, enseja na abstenção de uma conduta, ou seja, o devedor estará adimplente quando se mantiver inerte. A partir do momento em que ele age
quando deveria ter se abstido, incorre em inadimplência. Exemplo, um empresário que deve se abster da exploração de determinada atividade por um prazo determinado após a alienação do seu estabelecimento. A obrigação de construtoras não edificarem prédios a partir de determinada altura em certos locais, entre outros, como o direito de servidão convencional. Caso haja o descumprimento da obrigação de fazer, o credor poderá requerer em juízo o desfazimento do ato praticado, seja pelo próprio devedor ou por terceiro, sem prejuízo das perdas e danos. Como ocorre com a obrigação de fazer, o Código Civil permitiu a autotutela caso comprovada urgência. Outra classificação sobre as obrigações está ligada às obrigações serem divisíveis ou indivisíveis. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Por exemplo, um quadro é um bem divisível. E assim, a obrigação de se entregar, de dar um determinado quadro, por isso também não pode ser dividida. Porém, a obrigação de entregar 200 sacos de feijão, por exemplo, pode ser perfeitamente dividida. Nesse segundo exemplo, a entrega de somente 100 sacos por vez não levaria à diminuição do valor econômico atribuível ao todo. Lembrando ainda que o artigo 304 diz que, ainda que a obrigação tenha por objeto uma prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Outra classificação importantíssima diz respeito à diversidade de credores e devedores no âmbito dos direitos pessoais e patrimoniais. O artigo 257 é muito claro ao dizer que, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em uma obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Assim, a lei traz a presunção de que a obrigação se divide quando existem vários credores e ou vários devedores. Outra classificação de bastante prática é a das obrigações solidárias. Nesse sentido, preceitua o Código Civil que existe solidariamente quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Assim ocorre a solidariedade ativa quando na mesma obrigação existe uma pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda, ou passiva, se a pluralidade for de devedores, cada um obrigado pela dívida por inteiro. Lembrando, pessoal, que a solidariedade nunca se presume, ou ela resulta da lei ou da vontade das partes. A solidariedade passiva é a mais comum, sendo regulada pelos artigos 275 a 285 do Código Civil. Nessa espécie, o credor pode escolher um dos devedores para efetuar a cobrança pelo todo, sendo que nesse caso não estará renunciando à solidariedade quanto aos demais, mas apenas se valendo de um benefício advindo dela, que lhe permite cobrar o todo de qualquer dos devedores. Assim sendo, nos ensina o artigo 277, que diz que o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência de quantia paga ou relevada. A remissão significa perdoar a dívida, remitir o débito. O devedor solidário, beneficiado com a remissão por parte do credor, deixa a relação de solidariedade, extinguindo-se o crédito em relação à sua cota-parte. Os demais devedores solidários permanecem na relação jurídica obrigacional quanto ao remanescente. Nesse caso, como manda o artigo 278, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem o consentimento destes. A remissão não se confunde com a renúncia à solidariedade. Na remissão ocorre o perdão do crédito, diferentemente da renúncia, em que os devedores permanecem na relação jurídica obrigacional, mas a partir da qual o credor somente pode cobrar deles nos limites das suas respectivas cotas-partes. Aos demais devedores, que não foram beneficiados pela renúncia à solidariedade, continua sendo possível exigir o crédito remanescente em regime de solidariedade. Caso haja rateio entre os codevedores, por insolvência de um dos devedores, aquele beneficiado pela renúncia continuará responsável para participar do rateio e cobrir o prejuízo advindo do inadimplemento de um deles. Caso tenha havido remissão, todavia, o devedor não estará obrigado por ter se operado a extinção da relação jurídica entre ele e o credor. Mas você deve estar se perguntando, como ocorre então a extinção das obrigações solidárias? Bom, em caso de extinção da obrigação sem culpa dos devedores, a dívida será extinta para todos.
Já quando algum devedor incorrer em culpa, o artigo 279 determina a manutenção para os demais do encargo de pagar o equivalente, sendo que as perdas e danos serão a atribuição do culpado. No caso de solidariedade passiva, como são vários devedores, qualquer um deles pode alegar tudo que for referente à obrigação demandada, como, por exemplo, a inexistência ou invalidade da obrigação ou mesmo a prescrição da dívida. Isso porque todas essas defesas são pertinentes à obrigação em si, são objetivos, e não se relacionam com algum devedor especificamente considerado. Porém, vamos supor que algum devedor tenha uma exceção particular em relação ao credor, que são as chamadas exceções pessoais, não podendo ser alegadas pelos demais. Ou seja, o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, mas não lhe aproveita as exceções pessoais a outro codevedor. Por fim, cabe definir a obrigação alternativa, que trata-se da obrigação que se apresenta com mais de uma prestação, sendo certo que apenas uma delas deve ser cumprida pelo devedor. Normalmente, a obrigação alternativa é identificada pela conjunção ou. Assim sendo, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Nelas, não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Ainda, quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período e, no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz fim do prazo por este assinado para a deliberação. Agora, se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz também a escolha se não houver acordo entre as partes. Beleza. Vamos agora então tratar das extinções das obrigações, reguladas entre os artigos 304 e 388 do Código Civil. Nós sabemos que as relações jurídicas obrigacionais possuem natureza essencialmente temporária, pois buscam liberar o patrimônio do devedor para que possa firmar outras relações obrigacionais. Assim, temos algumas formas de se extinguir uma relação jurídica obrigacional. Vamos falar rapidamente de cada uma. Primeiro, o pagamento direto, que é a forma de extinção das obrigações quando há a satisfação imediata dos interesses do credor. Em segundo, temos o pagamento indireto satisfativo, que é a forma de extinção das obrigações em que a satisfação dos interesses do credor se dá apenas de forma mediata. Em terceiro, temos o pagamento indireto ou não satisfativo. Nessa espécie, enquadram-se as formas especiais de extinção das obrigações em que não haverá satisfação de nenhum interesse patrimonial do credor, seja imediato ou mediato. Assim sendo, pessoal, a extinção das obrigações ocorre quando a prestação é realizada pelo devedor, podendo ser executada das seguintes maneiras: pelo cumprimento da prestação, que ocorre com pagamento, pela sua anulação ou substituição por outra obrigação, por meio da novação, compensação, confusão ou remissão. O pagamento direto, já vimos do que se trata. Agora, o pagamento por consignação é o seguinte: o pagamento em consignação pode ser definido como um meio indireto de o devedor, em caso de mora do credor, exonerar-se do liame obrigacional consistente no depósito judicial, que é a consignação judicial, ou em estabelecimento bancário, que é a consignação extrajudicial, de coisa devida nos casos e formas da lei. A consignação, pela letra da lei, pode ter como objeto bens móveis e imóveis, estando relacionada com uma obrigação de dar. Havendo consignação de dinheiro, pode o devedor optar pelo depósito extrajudicial ou pelo ajuizamento da competente ação de consignação em pagamento. A consignação, por uma questão lógica, não pode ser relacionada com a obrigação de fazer ou de não fazer, né? A modalidade pagamento com subrogação, por sua vez, é aquela que não extingue propriamente a obrigação, mas faz substituir o sujeito ativo. No pagamento com subrogação, um terceiro efetua o pagamento substituindo o devedor originário, passando a dispor de todos os direitos, ações e garantias que tinha o primeiro credor. Temos também a espécie de pagamento por imputação. Juridicamente, imputar significa indicar, apontar. Como se sabe, não há qualquer óbice para que uma pessoa contraia com outrem várias obrigações. Justamente por isso, dispõe o artigo 352 do Código Civil que a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Como elementos da imputação, existe a identidade de devedor e credor, a existência de 2 ou mais débitos da mesma natureza, bem como o fato de as dívidas serem liquidadas e vencidas, certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor.
A imputação do pagamento visa a oferecer ao devedor ao lhe possibilitar a escolha do débito que pretende extinguir. Bom, pessoal, continuando então, temos a dação em pagamento, que é a causa extintiva da obrigação que ocorre com o consentimento do credor em receber coisa diversa daquela que constitui o objeto da obrigação. A novação, tratada entre os artigos 360 e 367, pode ser definida como a forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação em contrário. Podem as partes convencionar o que será extinto, desde que isso não contrarie a ordem pública, a função social e a boa-fé objetiva. Todavia, a regra é novação total de todos os elementos da obrigação anterior, pela própria natureza do instituto. A novação não produz, como ocorre no pagamento direto, a satisfação imediata do crédito por envolver mais de um ato volitivo. Constitui um negócio jurídico uma forma de pagamento indireto. Já a compensação ocorre quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras, extinguindo-se as obrigações até o ponto em que se encontrarem, onde se equivalerem. Lembrando que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Já a confusão ocorre quando o devedor e o credor passam a ser uma só pessoa. Por exemplo, imagine-se o caso em que a empresa A deve para a empresa B R$1 milhão. Se a segunda empresa adquirir a primeira, a dívida estará extinta. Trata-se de confusão total. Mas se essa aquisição for declarada nula judicialmente ou por um órgão administrativo, por ilicitude do objeto, volta a dívida a existir. Outro exemplo, alguém deve uma quantia para o seu pai, por exemplo, um filho devendo uma quantia para o pai, que é declarado morto por ausência. Se o filho for o seu único sucessor, haverá uma confusão total. Haverá confusão parcial se, por exemplo, o tio for credor da dívida. Mas se o pai reaparecer no futuro, a dívida também ressurge. E por fim, temos a remissão, que é o ato pelo qual o credor dispensa graciosamente o devedor de pagar a dívida, total ou parcialmente. Trata-se de um ato bilateral, uma vez que é necessária a concordância do devedor. Ótimo, pessoal. Demos um panorama geral dos direitos e das obrigações. Vamos agora, para finalizar, tratar das obrigações propter rem. Essas obrigações são aquelas que acompanham o imóvel. Como assim? É aquela que prende o titular de um direito real, seja ele quem for, em virtude da sua condição de proprietário. Ou seja, basta ser proprietário que você arcará com essa dívida, independentemente se foi o antigo proprietário que as contraiu, como, por exemplo, as taxas de condomínio referentes ao imóvel. Assim, o novo proprietário é quem arca com as taxas vincendas e vencidas não pagas, pois essas dívidas são propter rem, acompanham a coisa onde quer que ela esteja, e sob a propriedade de quem quer que seja. Então, se, por exemplo, eu deixar de pagar taxas condominiais e vender o meu imóvel a alguém, esse comprador será o responsável por essa obrigação. Propter rem significa em razão da coisa. Assim, é nesse ponto que as obrigações propter rem se diferenciam das espécies regulares de obrigações. Nas obrigações que nós vimos agora, os sucessores, a título particular, não substituem em regra o sucedido em seu passivo. Já nas obrigações propter rem, o sucessor a título singular assume automaticamente as obrigações do sucedido, ainda que não saiba de sua existência. Bom, pessoal, por hoje é só, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.